Assembleia de Deus de Vaz Lobo, feita a correção. Meus amigos, nós estamos num dezembro diferenciado. Em um ano marcado por tantas partidas, tantas mortes, lockdown, quarentena, coisas que o valham, nós não poderíamos ter um dezembro da mesma forma. Eu entendo que as pessoas precisam de tempo para descansar. E ontem mesmo nós estivemos no sítio da igreja, juntamente com o pastor Eliseu, alguns obreiros, para um momento de lazer. É legítimo, mas entendemos também que nós não podemos tirar férias de Deus, nem férias espirituais. Posso ouvir um amém? Amém. E eu vou lhe dar uma razão que eu creio seja suficiente. Se eu tiro um mês de férias de Deus, deixando de fazer a obra dele, primeiro, eu estou abrindo espaço para que as forças infernais possam avançar ainda mais. Segunda coisa, se eu entendo bem, nós só estamos de pé por causa da proteção de Deus. Amém? Você só está respirando por causa de Deus. É a bênção do Senhor que nos enriquece. E eu digo por último, se Deus tirar férias de nós por 1 hora ou por 1 minuto, eu creio que seja tempo demais para nós. Então eu queria que você aproveitasse, desfrute, aproveite com a sua família, lazer, viaje, saia, mas não tire férias de Deus. A nossa programação é normal. Estamos agora num período de 21 dias de oração, de jejum, e isso nós estamos facultando as pessoas, fazendo uma lembrança. Alguém me perguntou, pastor, o que eu vou comer? Pelo amor de Deus, não coloque essa carga sobre mim. Eu não quero problemas. O jejum é algo entre você e Deus. Amém, minha gente? Amém? Então eu sugeri aqui, por exemplo, um jejum de meia-noite até meio-dia do outro dia. Claro. Se você toma café ou não toma café pela manhã, você não estará abrindo mão de alimentos, porque você já não toma café. Então, uma sugestão, vá um pouco mais, até 1 hora, até 2 horas. Uma irmã me enviou uma mensagem e disse, pastor, comigo é diferente. Deus colocou no meu coração que o meu jejum vai ser só de legumes durante esse período. Amém, Deus abençoe, irmã. Mas observe se a irmã está pronta para esse jejum. Procure o seu médico, procure saber. Pastor, mas e a fé em Deus? Irmãos, nós precisamos ter prudência. Amém, minha gente? Amém. O que o diabo disse para Jesus? Se tu és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo. E Jesus se atirou? Ele disse, não, de forma alguma. Não tentarás o Senhor teu Deus. Há coisas que nós precisamos fazer, cuidar da nossa saúde e da nossa vida. Então o jejum não é para arrebentar o seu corpo. O jejum é para você sentir saudade de Deus. É para você se afinar com Deus. Jejum, você está dizendo, estou abrindo mão da coisa que mais gosto de fazer na face da terra. Porque se tem uma coisa que crente gosta é de comer. Irmão, crente come com gosto, com alegria, não é? E aí você diz assim, eu vou abrir mão desse tempo para não me alimentar como costumeiramente faço e vou dedicar este tempo para buscar a Deus, para orar, para clamar. Pastor, e o que vai melhorar na minha vida? Comece a fazer e você verá. Você começa a sentir a parábola que será estudada durante esta semana. Fiquei muito feliz em ver o pastor Rafael Lira estudando com os seus filhinhos, novos ainda, mas interessados pela palavra. Fiquei extremamente feliz em ver que na nossa oração aqui das 8 às 9, onde estamos estudando o Sermão da Montanha, uma irmã começou a responder sobre as 10 virgens, sobre a parábola. E aí a irmã Betânia disse, esta irmã é nova crente, será batizada no próximo domingo, mas já está com sede da palavra, já tem conhecimento da palavra. Eu estou mexendo com você, você que foi criando uma crosta, não lê a Bíblia, não busca, não jejua mais, se acostumou com o Evangelho, sai dessa capa, dessa casca, busca uma renovação espiritual, renuncie isso e diga, Senhor, eu quero trazer de volta a alegria do céu para a minha vida, eu quero caminhar pelas ruas da cidade falando em mistérios. Não podemos nos acostumar com o Evangelho, irmãos. Vamos chamar o pregador, senão eu já vou querer pregar. Fique em pé, por favor. Não é? Vamos receber com alegria o presbítero Felipe Lima, presbítero até hoje pela manhã.
porque logo mais à noite será a ordenação dele e também do presbítero Anderson Brum. Eu gostaria muito que a igreja estivesse presente aqui na medida do possível, porque são dois presentes de Deus para a DIG. Presbítero Felipe, presbítero Anderson Brum, que estarão alçados à condição de evangelistas. Levante uma de suas mãos, por favor, diga: presbítero Felipe, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, por gentileza. Mateus capítulo 25, que é a parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25, a partir do verso 1 até o 13, versículo 1 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Você pode tomar o seu assento. Meus irmãos, antes de nós entrarmos propriamente dito na parábola das 10 virgens ou das 10 damas de honra, eu julguei necessário a gente introduzir aqui pelo menos 4 pontos ou 4 passos para nós darmos e interpretarmos de forma bem correta e sem sensacionalismo qualquer parábola da Bíblia. E eu vou usar aqui um recurso do slide, e isso para facilitar o ensino, a pedagogia da mensagem essa manhã. Então, eu separei ali pelo menos 4 passos básicos, e não é tirado da minha cabeça. Eu trouxe aqui um livrinho que eu carrego comigo já há pelo menos 12 anos, que é o livro Hermenêutica, do Lund e P.C. Nelson. Esse livro você pode encontrar em qualquer livraria, é um livro de bolso, da editora Vida, ele está comigo desde que eu tinha 18 anos, quando eu entrei no seminário pela primeira vez, e eu tenho ele, ainda que seja um livro bem básico, mas ele é uma base muito sólida que facilita a interpretação da Bíblia de forma correta e evita o sensacionalismo e as exegeses que muito se é cometido nos púlpitos das igrejas, inclusive das Assembleias de Deus. Então, eu separei pelo menos 4 passos para a gente interpretar corretamente. Não apenas a parábola das 10 virgens, ela é muito oportuna, porque durante essa semana agora, não sei quem está acompanhando na internet, criou-se um burburinho por causa de uma estátua, por causa de uma obra que foi colocada na ONU, e o pessoal está criando escarcéu em cima de um presente que foi dado por 2 artesãos mexicanos. Para você interpretar bem, não apenas a parábola das 10 virgens, mas o objetivo central da parábola. Objetivo central. Toda parábola tem um objetivo central, ela tem uma mensagem principal, ela tem uma lição principal. Então, eu não tenho que ficar me preocupando com o secundário ou complementar, mas o principal. E como eu entendo qual é o principal ou a principal lição ou o principal objetivo de uma parábola? Geralmente está no final.
Aqui na parábola de Mateus 25, de 1 a 13, a parábola das 10 virgens, o objetivo central ele é apresentado por Jesus no último versículo. Versículo 13. Você pode marcar na sua Bíblia. Vigiai. Vigiai por quê? Porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Essa é a lição central da parábola das 10 virgens. A doutrina da vigilância. Você pode repetir isso comigo? Doutrina da vigilância. Essa é a mensagem central da parábola, vigilância. O crente precisa vigiar, precisa estar alerta. Por quê? Porque ele não sabe a hora que Jesus virá. Então ele precisa estar alerta. Então todo o resto na parábola é complemento. O principal é isso aqui que Jesus diz no versículo 13. Vigilância. Esse é o primeiro passo, o primeiro objetivo. Segundo passo, deve-se atentar para os traços principais da parábola e deixar de lado os adornos da parábola. Me explica isso, Felipe. O que são os traços principais da parábola aqui, na parábola das 10 virgens? Os traços principais são os personagens. O personagem principal, o noivo. Os personagens secundários, as virgens. Então eu preciso me atentar e observar esses dois personagens, ou esses grupos de personagens. O principal, que é o noivo, e as virgens, as loucas e as prudentes, que são as coadjuvantes da parábola. E o resto? O resto é adorno. Então eu não preciso ficar me preocupando com o azeite, ou com a lâmpada, ou com quem vende o azeite. Isso tudo é adorno, são complementos da parábola. Por quê? Porque quando eu quero dar simbologia, ou quando eu quero aplicar um simbolismo a tudo na parábola, eu estou fazendo o quê? Uma alegorização. A interpretação alegórica, ela é problemática. Por quê? Porque o texto passa a ter o significado que eu quiser. Então eu posso dar o significado que eu quiser dentro da parábola. Por exemplo, as 5 prudentes pode representar os 5 sentidos. As 5 loucas pode representar qualquer outra coisa. O azeite, geralmente, os crentes interpretam como o Espírito Santo. Sim, em todo o Antigo Testamento é um símbolo do Espírito Santo. Mas aqui na parábola não tem ênfase no Espírito Santo. Somos nós que interpretamos assim. Porque a gente quer alegorizar a parábola. A gente quer dar significados a cada elemento, quando, na verdade, a gente tem que prestar atenção apenas nos personagens principais. O noivo e as damas de honra, as virgens. Quando é que eu interpreto ou quando é que eu aplico um simbolismo nas outras coisas? Quando o próprio Jesus assim fizer. Por exemplo, Mateus capítulo 13, parábola do semeador. Jesus conta a parábola e ele dá a interpretação da parábola e ele dá os significados de cada coisa. Por exemplo, ele diz que a semente é a palavra, ele diz que a semente que caiu no meio do caminho, vieram as aves é Satanás. Jesus vai dando a aplicação da simbologia. E quando Jesus faz isso, eu posso fazer isso. Aqui na parábola das 10 virgens, ele deu significado para o azeite, para as lâmpadas. Ele não deu nada. Por quê? Porque ele quer que a gente preste atenção apenas no noivo e nas virgens. E o resto você deixa para lá. Terceiro passo para você interpretar corretamente todas as parábolas. Atente-se que as parábolas ilustram doutrinas cristãs, mas não produz uma doutrina. A parábola é um recurso didático de Jesus para ilustrar uma doutrina ou um ensino, não para produzir um ensino. Qual é a ilustração aqui? Jesus quer ensinar a doutrina da vigilância. Então ele usa a história da parábola das 10 virgens para ilustrar como deve ser essa vigilância, ou os problemas de não vigiar. Mas eu não posso usar a parábola para produzir uma doutrina. Por exemplo, dizer que apenas metade dos crentes serão salvos e metade será perdida. Por quê? Porque Jesus diz, 5 são prudentes e 5 loucas. 5 entraram, 5 ficaram de fora. Aí tem gente que produz uma doutrina dizendo que metade dos crentes serão salvos. Isso é erro grave, irmãos. Por quê? Porque você está criando uma doutrina com base numa parábola. A parábola não é para criar doutrina. Ela ilustra uma doutrina, a doutrina da vigilância. Então eu não posso cometer o erro de criar uma doutrina com base nas parábolas, que as parábolas não são para isso.
para finalizar, e aqui a gente vai entrar no texto, deve-se levar em consideração o contexto em que a parábola está inserida. A parábola das 10 virgens, ela está inserida em um bloco que compreende Mateus 24 e Mateus 25, que é conhecido pelo sermão escatológico de Jesus, ou sermão das últimas coisas. Então eu não posso isolar a parábola das virgens e interpretá-la de forma isolada. Eu tenho que interpretar à luz de todo o contexto de Mateus 24 e 25. E o sermão escatológico de Jesus, que começa no capítulo 24, e eu gostaria que você fosse ao início do capítulo 24, ele responde 3 perguntas dos seus discípulos. Mateus 24, versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles fizeram 3 perguntas para Jesus. Quando serão essas coisas? Que coisas? Quando o templo vai cair. Porque Jesus disse que quando ele passou e os discípulos olharam, mestre, olha esse edifício, olham as pedras, olha o templo, Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E o templo foi derribado no ano 70. E eles queriam saber quando isso ia acontecer. Segunda coisa que eles queriam saber, qual é o sinal da vinda de Jesus. Terceiro, o sinal do fim do mundo, ou fim da era. Não do fim do mundo, que o mundo vai explodir, que o mundo vai acabar, mas o fim desta era como nós a entendemos, ou seja, quando o Messias virá para implantar o seu reino, a sua era. Eles queriam essas respostas. Todo Mateus 24 e 25, Jesus responde essas 3 perguntas. Então eu preciso ler Mateus 25, a parábola das 10 virgens, dentro desse contexto escatológico das respostas de Jesus. Todo Mateus 24, Jesus vai responder sobre coisas referentes a Israel principalmente, sobre a queda do templo, a perseguição que eles iam enfrentar, e ele ilustra a sua vinda, que será repentina, no capítulo 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Jesus, no finalzinho do capítulo 24, ele diz, vigiai, vocês não sabem que hora que virá o vosso Senhor. E para explicar isso, ou para ensinar a questão da vigilância, aí Jesus vai contar 4 parábolas. Quantas parábolas, irmãos? 4. 4 parábolas que Jesus vai contar. Ele vai contar 4 parábolas. E por que ele conta 4 parábolas? Porque ele quer ensinar, ou ele quer ilustrar a vigilância. Se nós não sabemos quando o Senhor virá, qual deve ser a atitude do crente? Qual deve ser o comportamento do cristão? Vigilância. Então Jesus vai explicar como deve ser a vigilância do crente, quais serão as consequências de não vigiar e como o crente deve viver antes da vinda do Senhor. Ele vai contar 4 parábolas para ilustrar a mesma coisa. Jesus gostava de enfatizar, porque quanto mais você enfatiza, mais fica gravado na cabeça. Aí ele conta, Mateus 24, versículo 43 e 44, a parábola do pai de família. A segunda, Mateus 24, do versículo 45 ao 51, do servo fiel e do mau servo. Depois, parábola das 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 13. Por fim, parábola dos talentos. Nas 3 primeiras parábolas, Jesus exorta a vigilância. Na última, que é a dos talentos, ele quer exortar ao trabalho. Então, são 2 partes de um todo. Eu preciso vigiar e eu preciso trabalhar. Eu preciso vigiar, eu preciso trabalhar. Eu preciso vigiar e eu preciso trabalhar para Jesus. Eu preciso vigiar e fazer bom uso dos talentos que Ele me deu. Eu preciso vigiar e fazer bom uso dos dons que Ele me deu. Eu preciso vigiar, mas continuar servindo ao Senhor e fazendo a obra do Senhor com vigilância. Então Ele quer ensinar, vigiem, mas trabalhem. Vigiem, mas não fiquem sentados. Vigiem, mas não fiquem parados. Vigiem, mas não fiquem esperando a coisa acontecer. Vigiem, mas não fiquem trancados dentro do quarto. Vigiem, mas trabalhem. Vigiem, mas trabalhem. Vigiem, mas façam a obra.
Vigie, mais ganhe alma. Vigie, mais ensine. Vigie, mais pregue. Vigie, mais testemunhe. Vigie, mais faça alguma coisa para o reino de Deus. Então ele vai explicar isso. Mas como o que está em foco aqui é a vigilância do Mateus 25, de 1 a 13, então a gente vai entrar aqui na interpretação básica dessa parábola e a gente vai extrair 4 lições para encerrar. A parábola das 10 virgens, para ela ser interpretada corretamente, ela precisa ser interpretada de forma conjunta com a parábola que vem antes dela. Qual é a parábola que vem antes dela, Felipe? A parábola do servo bom, ou servo fiel, e do mau servo, o servo infiel. Na parábola do servo infiel, ou dos 2 servos, Jesus está querendo aqui ensinar a possibilidade de um retorno mais rápido do que o se esperava. Olha o que diz aqui, Mateus 24, versículo de número 48. Volte a uma página só, Mateus 24, versículo 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe. Nessa parábola dos 2 servos, Jesus diz que um é bom e o outro é mau. Um é fiel, um é um infiel. E qual é a mentalidade do infiel? Ele acredita que o Senhor vai demorar a chegar. E se o Senhor vai demorar a chegar, eu vou viver do jeito que eu quiser. Eu vou beber, eu vou comer, eu vou espancar os outros, os conservos. Eu vou viver do jeito que eu quiser, porque ele vai demorar. Aí Jesus fala aqui, que o Senhor chegou na hora que ele não esperava. O que Jesus ensina aqui na parábola do servo bom e fiel é que existe uma possibilidade do Senhor chegar de forma o quê? Mais rápida do que se esperava. Então você tem que tomar cuidado. No Mateus 25, de 1 a 13, a parábola das 10 virgens, é o contrário. Jesus quer ensinar a possibilidade da demora do retorno do Senhor. Então, na parábola anterior, ele quer ensinar o quê? A possibilidade de uma vinda muito rápida. E na parábola das virgens, a possibilidade de uma demora. Então, Jesus está entrando em contradição? Não. Ele está dizendo que pode acontecer as duas coisas. Para alguns, Jesus vai voltar muito rápido. Para outros, vai demorar mais um pouco. Como é isso? É simples. Depende da sua expectativa. Se você não aguarda Jesus para agora e quer viver do jeito que você quiser, quando Jesus vier para você, ele veio muito rápido. Aí você vai ser pego de surpresa e vai ficar. Porque você não estava preparando-se. Agora, se você está preparado, quanto mais você se prepara e quanto mais vai prolongando, parece que está demorando. É isso que ele está querendo ensinar. É que para quem não se prepara, vai ser tão rápido que não vai dar tempo de se preparar. Mas para quem está se preparando continuamente, parece que está demorando demais. É isso que é o ensinamento aqui da parábola das 10 virgens. Elas esperavam o noivo, mas o noivo demorou demais. Então elas o quê? Elas dormiram. E 5 delas não se prepararam para o fato de ele demorar. Essa é a primeira lição da parábola. A primeira lição. O retorno de Cristo pode demorar mais do que o esperado. Talvez para aqueles que aceitaram Jesus agora, ou há 1, 2, 3 anos, parece que a volta de Jesus está perto. Mas eu sei que tem crentes aqui que servem a Jesus há 40 anos, há 50 anos, e parece que está demorando. É aí que pega, irmãos. É aí que o laço aperta. Por quê? Porque para quem acha que está demorando muito, pode vacilar e achar que está demorando tanto que eu vou relaxar. Está demorando tanto que eu vou relaxar. Está demorando tanto que eu acho que ele nem vem mais. Está demorando tanto que eu acho que ele nem vem. Porque os meus pais disseram, os meus avós disseram, eu aprendi com os meus pastores, eu cresci na igreja, eu já estou velhinho, até agora nada. Aí o tempo vai passando e tem gente que acha que está demorando demais. É aqui que aperta o negócio. Porque quanto mais se espera, menos esperança tem. Olha o que diz 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3 e 4.
Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 3 e 4. 2 Pedro 3, 2 Pedro capítulo 2, melhor dizendo, deixa eu só ver se eu não anotei a referência errada. Três. 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 3 e versículo de número 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Você sabe o que Pedro está dizendo aqui? Que haviam irmãos dentro da igreja que começaram a escarnecer da vinda de Jesus. Logo nos primeiros 30 anos. E quanto mais Jesus foi demorando a voltar, mais os crentes da primeira geração e da segunda começaram a escarnecer e dizer: Jesus não vem. Porque onde está a promessa da vinda dele? Porque tudo está do mesmo jeito, desde quando ele partiu. Então começaram alguns a naufragar na fé, começaram a se desviar, começaram a escarnecer, começaram a perder a esperança. E Salomão, em Provérbios 13, 12, ele diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Quanto mais você espera e quanto mais demora, mais você enfraquece. Quanto mais demora, e quanto mais você espera e mais demora, mais você enfraquece. É isso que aconteceu com as virgens que não se prepararam. Tempo demorou, o noivo atrasou e elas o quê? Enfraqueceram e não esperaram. E isso pode acontecer com muita gente, com muitos crentes. Porque quanto mais Jesus demora, e tem gente que está aqui, Jesus vai vir rápido, porque o coronavírus está aí, mas e se ele não vier e demorar mais um pouco? E você tem que ter essa capacidade de entender que ele pode vir agora, mas ele também pode demorar mais um pouco. E se ele demorar, como é que você vai se comportar? Como é que você vai viver? Essa é a lição, a primeira lição que Jesus quer ensinar. Se preparem para o retorno demorar mais do que vocês esperam. Por exemplo, quem viveu a época do comunismo acreditava que quando o comunismo ruiu, Jesus iria voltar em breve. Não veio. Quem passou pelos anos 2000 com a virada do milênio achou que Jesus ia voltar no milênio. Não veio. E agora? A gente continua aguardando Jesus. Mas e se ele demorar? É aqui que está. Você não pode perder a esperança de continuar acreditando em Cristo e no retorno dele, ainda que ele demore. Ele pode voltar no final dessa ceia, mas ele pode demorar mais uns 10 anos. E se ele demorar, a gente precisa continuar esperando, ainda que demore. A segunda lição da parábola, irmãos, é que o tempo da preparação é agora. Você pode repetir isso comigo? O tempo da preparação é agora. Eu preciso me preparar para o retorno de Jesus agora. Eu não posso deixar para ser crente amanhã. Eu não posso para deixar de ser crente, para querer ser crente amanhã. Ou eu não posso querer tomar um compromisso semana que vem, ou quando o ano virar, ou quando eu passar no concurso, ou quando as coisas melhorarem na vida financeira, aí eu vou ser mais crente, aí eu vou orar mais, aí eu vou jejuar mais, aí eu vou deixar o pecado, aí eu vou deixar essas amizades. Eu tenho que me preparar agora. Por quê? Porque quando o noivo chegou, foi aí que as loucas tentaram se preparar. Elas não entenderam que o tempo da preparação era aquele em que o noivo estava demorando. E talvez seja por isso que ele ainda não voltou. Ele está dando tempo para você se preparar. Você não está aqui. Talvez essa demora ou esse atraso na nossa mentalidade seja Jesus dando tempo para você. Se prepara. Se prepara. Se prepara. Se prepara. Se prepara.
Olha o que Pedro diz aqui ainda, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Talvez o atraso que para nós é demora, é Ele com a sua longanimidade e misericórdia, dando tempo para mais alguém se arrepender, para mais alguém tomar jeito na vida, para mais alguém se consertar. Então o tempo de você se preparar é agora, de se arrepender é agora, de tomar jeito na vida é agora, de deixar essa vida desmantelada, como diz o nordestino, agora, e tomar jeito e se preparar. Para mandar rachura a terra. Não deixa para ser crente amanhã, meu irmão. Não deixa para ser crente semana que vem. Se prepara agora. Terceira lição. E essa aqui é muito forte. A preparação é individual e intransferível. Volte lá em Mateus 25. E se atente para o pedido que foi feito. Verso 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai-o para vós. Perceba que as loucas não se prepararam, então elas quiseram o quê? O azeite daquelas que se prepararam. E elas falaram: não, a gente se preparou, vocês não. Agora o problema é de vocês. Porque, irmãos, a lição aqui é: preparação é individual e intransferível. Eu não transfiro a minha preparação espiritual para ninguém. Você não transfere a sua para ninguém. Então não dá para pegar carona na mamãe, não dá para pegar carona no papai, não dá para pegar carona no vovô, e não dá para pegar carona nem no paletó do pastor. É você que tem que se preparar. É você que tem que se preparar. É você que tem que ter vida de santidade. É você que tem que ter vida no altar. É você que tem que estar guardando a vida do Senhor com vigilância. Então eu não posso transferir a minha preparação para outro, e eu não posso pedir do outro para mim. É eu que tenho, com a minha responsabilidade, cuidar da minha vida espiritual, porque senão quem vai ficar sou eu. Olha para cá, adolescente, olha para cá, jovem. Se tua mãe é de oração, a oração é da mãe. A preparação é da mamãe. Se o teu pai é crente, ele é crente. Se ele está preparado, ele vai. Mas se você não se prepara, você fica. Preparação é individual, é intransferível. Nós cultuamos e adoramos e pertencemos a um corpo no coletivo. Agora, a nossa preparação, ela é individual e intransferível. E nem mesmo uma mãe pode passar a sua preparação para o seu filho, e nem o esposo para a sua esposa, de maneira que cada um dará conta da sua vida a Deus. Você está se preparando? Para não ficar esse clima de espanto, dá uma cutucada no crente que está perto de você. Se prepara, porque eu não vou poder transferir a minha preparação para você, não. Eu não vou poder passar a minha preparação para você. Eu não posso passar a minha preparação para você e nem você para mim. Quarta lição da parábola: a oportunidade vai se acabar um dia. Essa é a tragédia da parábola. É que o tempo da preparação se encerra. Essa parábola, ela acaba de forma muito trágica. Você já percebeu isso? Verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas... Você pode gritar bem alto. E as que estavam preparadas? Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Essa parábola termina de forma muito trágica, e Jesus faz isso sabendo. Porque Jesus queria impactar o quê? Os seus discípulos, fazendo com que eles tivessem, depois da parábola,
refletissem e tomassem uma decisão. Em que grupo nós estaremos inseridos? Nos que entram ou nos que ficam quando a porta se fecha? Porque toda a parábola de Jesus tinha o objetivo de trazer uma resposta de vida. O que você vai fazer com o que acabou de ouvir? É isso que Jesus quer ensinar. E aqui a lição final é: vai chegar o momento que o tempo de preparação vai se acabar. A porta vai se fechar e não haverá tempo de se preparar e nem de se arrepender. Esse negócio de que a graça vale tudo, não vale não. Uma hora a porta se fecha e você vai dar de cara com a porta. Então o momento de se preparar é agora. Enquanto a porta está aberta, ainda há esperança para você. Felipe, mas eu estou com a vida toda desconcertada, mas a porta ainda está aberta. O tempo de preparação é agora, mas eu não posso ser inconsequente. Eu preciso dizer que uma hora a porta irá se fechar. Uma hora a porta irá trancar-se. Uma hora o arrependimento não terá mais tempo. Uma hora o tempo de preparo acabará. Uma hora o tempo de voltar para Jesus vai se encerrar. A hora é agora. A hora é agora. O tempo é o que se chama hoje, porque amanhã a porta pode se fechar e você ficará do lado de fora. Mas eu venho como arauto de Deus para dizer esta manhã: nós entraremos pelas portas com o noivo, e você só fica se quiser, porque aqui tem o ensinamento da palavra. Espere que ele está voltando, mas se prepare que ainda é tempo. Remanda Shuria Namahagada Shorema Uremaya Surya Diokamahassia. Eu não sei se tem no nosso meio pessoas que ainda estão pensando em tomar jeito, em mudar de vida, em se arrepender, em deixar os pecados. Meu querido, minha querida que me ouve aqui, em nome de Jesus, olhe pela tua alma hoje. A porta vai fechar. A porta vai fechar. Uramaya Súria. E eu sinto que o Espírito está falando com alguém em especial. A porta vai fechar. Você vai esperar para bater com a cara na porta. Fique em pé, por favor. Se você está aqui e ainda não serve a Jesus, ou está afastado, a hora de voltar é agora. Sai correndo do teu lugar e vem aqui à frente, porque você tem que entender que a porta vai fechar. Uma hora ele vai bater a porta. Aproveite enquanto o noivo está agindo com amor, com misericórdia e com longanimidade, para esperar você se arrepender. Mas uma hora a paciência vai se esgotar. Uma hora a longanimidade vai se esgotar. Já tem a primeira pessoa vindo aqui. Onde está você, a segunda pessoa? Não espere o momento do fechamento da porta. Tome a sua decisão agora. Tome a decisão agora. Saia do seu lugar e vem, você que está aí afastado. Você que está aí, que não aceitou a Jesus, nunca se entregou a Jesus, está aqui hoje, pela manhã, sai do seu lugar e vem. Você que está me ouvindo pela internet, esse é o momento do arrependimento e da transformação da sua vida. Sai do seu lugar e vem, rápido. O tempo de preparo é agora. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Onde está a segunda pessoa para Jesus? Saia do seu lugar e venha o mais rápido que você puder. E eu vou entregar o microfone, pastor.